Eu vou fazer como o Frei Mário, gosto de ficar aqui, assim eu posso ver vocês mais de perto. Graça e paz para todos vocês. Eu quero agradecer a presença do Frei Fabiano e do Frei Mário, porque lá em São Paulo eles já desenvolvem há algum tempo o Centro de Estudos Agostinianos, junto com a Biblioteca Agostiniana, e muito robusto. E é algo assim também que a professora Silvia e eu, ao retomarmos com o NEA, com o grupo que agora já está se ampliando, a gente também quer potencializar aqui em Belo Horizonte o pensamento e o conhecimento de Santo Agostinho. Então, obrigado pelo apoio de vocês, pelo carinho de estar conosco aqui nessa noite, e eu estou muito feliz, muito alegre por estarmos aqui juntos, retomando esse projeto do coração inquieto da professora Silvia e de todos nós agostinianos. Então, fazendo propaganda aí do livro dela também, que ela não trouxe, né? Então, vocês têm também lá, né, com a cortesia das Paulinas, já foi lançado, né, o livro, em Belo Horizonte, inclusive, mas nós queremos divulgá-lo também, porque, como disse o Frei Jefferson, é o primeiro documento oficial do Papa Leão. Nós tivemos em Roma, agora no mês de setembro, o capítulo geral ordinário da Ordem de Santo Agostinho, que é a máxima assembleia que os agostinianos fazemos a cada 6 anos. Eu estive lá representando a nossa província da Consolação. E nós tivemos em 2 momentos um encontro com o Papa Leão. Na Basílica de Santo Agostinho, ele presidiu a missa de abertura do capítulo, e depois, no dia 16 de setembro, no dia seguinte ao aniversário dele, ao invés de nós irmos ao Vaticano para audiência, ele esteve no Augustiniano, onde se realizava o capítulo. Então nós tivemos o primeiro momento mais formal, que foi aberto com toda a imprensa, e ele fez um discurso, o novo prior-geral, o Frei Joseph Farrell, também o saudou, e depois saiu a imprensa e ficamos só nós, os frades capitulares, mais de 100 frades, e o Papa Leão. E naquele momento, né, tinha a jarra d'água ali, e ele foi lá e serviu o prior-geral com a água, e depois se serviu. Um gesto simples, banal, mas que mostrava um pouco essa fraternidade, né, de nós estarmos em família. Ele estava visivelmente emocionado. E aí, nós pudemos dialogar com ele e fazer perguntas, né, quaisquer perguntas que quiséssemos fazer. Eu já disse isso em outra ocasião, mas sempre é interessante repetir. Quando havia alguma pergunta um pouco difícil, meio complicado, ele falava assim: qual que é a próxima pergunta, por favor? Mas ele respondeu todas as perguntas, né? E ele fala pelo menos 5 línguas fluentemente. Alguém perguntava em inglês, ele respondia em inglês. Perguntava em espanhol, respondia em espanhol. Perguntava em italiano, respondia em italiano. E eu tomei a palavra também, Santo Padre. Nós sabemos que o senhor escolheu esse nome de Leão em homenagem ao Papa Leão XIII, que foi um Papa numa época de transição da vida da Igreja, a questão toda do trabalho, a questão do operariado, das greves e tudo mais, e ele se pronunciou sobre aquelas coisas novas. Nós também estamos vivendo um momento de transição, como bem falou o Frei Mário, um momento muito complicado, com muitos desafios. Certamente o senhor já deve estar preparando uma primeira encíclica social sobre as novíssimas coisas do nosso tempo. O senhor pode dar um spoiler para nós? Isso daí era 16 de setembro. Esse documento saiu no dia 4 de outubro, festa de São Francisco de Assis, né? Ele riu e falou assim: olha, eu fiquei sabendo pela mídia que o meu primeiro documento vai ser sobre os pobres e a pobreza. Aí já se especulava alguma coisa. Efetivamente, eu estou terminando um documento que o Papa Francisco começou e eu assumi exatamente sobre esse tema, os pobres e a pobreza. E já estou traçando as linhas, né, da minha primeira encíclica social, que vai tratar, evidentemente, sobre essas questões todas que nós estamos vivendo, inteligência artificial, questão da desigualdade, ecologia. Por enquanto é o que eu posso dizer. Então, certamente, no próximo ano, 2026, sairá a sua primeira encíclica social, e aí vamos ficar atentos qual vai ser o nome. Todo documento pontifício, documento do Papa, ele começa com as 2 ou 3 primeiras palavras em latim do documento.
Então aqui nós temos não uma encíclica, a encíclica é o documento de maior importância que um Papa escreve. Nós temos uma exortação apostólica, que é um tema muito importante dos tempos atuais, mas não é ainda com aquele peso, né? O Papa Francisco estava preparando essa exortação apostólica, que começa com essas palavras em latim, dilexi te, eu te amei, que é uma frase tirada do livro do Apocalipse, em que Jesus estaria falando com uma comunidade muito pobre, perseguida. Olha, confia, apesar de tudo, apesar de todas as dificuldades, eu te amei. Então é assim que ele começa essa encíclica, é a continuidade, essa exortação apostólica é a continuidade daquela outra exortação apostólica de Lexi Nos, né? Ele nos amou, sob o Sagrado Coração de Jesus, o amor entranhável de Deus por nós, mas essa dirigida especialmente sobre o amor para com os pobres. O Frei Fabiano falava do tema da unidade e da justiça que levam à paz. Não podem ficar excluídos aqueles que têm um objeto preferencial do amor de Deus, que são os pobres. Então, esse documento, na verdade, é um documento escrito a 4 mãos. Boa parte é do Papa Francisco e algumas reflexões, como o próprio Papa Leão disse, dele. Certamente, dentre os textos que estão aqui, o capítulo 3º é basicamente do Papa Leão. Os outros textos são do Papa Francisco, né? E ele vai dando umas pinceladas. O estilo, que já é um estilo já tinha sido começado por Paulo VI, seguido por João Paulo II, por Bento XVI, pelo próprio Francisco, é como se fosse um colóquio, uma conversa, um diálogo com os interlocutores. É uma carta, um estilo muito simples, muito gostoso de ser lido, né? E ele também recorda fatos ligados à vida pessoal dele. O Papa Francisco fez isso e o Papa Leão também o faz, né? E faz contínuas referências ao próprio magistério e ensinamento de Francisco e de Santo Agostinho. Então, quando nós falamos em ressonâncias agostinianas, todo documento ressoa o ensinamento de Santo Agostinho. Aliás, começando pelo próprio tema, o amor. O amor é um dos temas fundamentais da espiritualidade do pensamento de Santo Agostinho. A sua espiritualidade, a sua pedagogia, a interpretação das Sagradas Escrituras, a sua filosofia, a chave teológica é o amor. O Papa Bento XVI escreveu uma carta encíclica, sua primeira carta encíclica, chamada Deus Caritas Est, Deus é amor. O Papa Bento era um Papa profundamente agostiniano, seguia o pensamento de Santo Agostinho. E na primeira parte dessa sua carta, ele trata exatamente sobre o que é o amor em chave cristã. Ele faz uma leitura de Santo Agostinho. Então, a questão do amor é um tema centralíssimo, né, em Santo Agostinho, para nós entendermos todas as realidades. Fundamentalmente, o ser humano é um ser amoroso. Nós fomos feitos, criados por Deus, que é amor, estruturalmente como amor. Não há como nós não amarmos. A questão é o que nós vamos amar. Onde é que nós vamos orientar o nosso amor? Santo Agostinho tem uma frase que diz assim, olha, se amas a terra, serás terra. Se amas o céu, serás céu. Não tem como nós não amarmos. Nós seremos aquilo que nós amamos. Então, se nós escolhermos amar aquelas coisas que são menos, nós nos diminuiremos. Se escolhermos amar as coisas que são altas, nós subiremos. O amor é como um fogo. Toda vez que você pega uma tocha, você põe para cima, todo lado, o fogo sempre vai para cima. Assim é o amor, né? Ele nos move, ele nos leva. O amor é o meu peso, por ele sou levado aonde quer que eu vá. Ama e faz o que quiseres. Mas uma outra carta ele explica, mas cuidado para não dizer que você já ama e não sabe exatamente o que seja amar, porque o seu amor está desordenado, o seu amor está perdido. Então é necessário também educar, ordenar o amor. O ser humano vai amar sempre. Pois bem, então todo documento ele ressoa o pensamento de Santo Agostinho por causa dessa base fundamental. Então eu vou tirar aqui do número 120, que é lá no finalzinho,
que, aliás, é o tema dessa noite. O amor cristão supera todas as barreiras, aproxima os que estão distantes, une os estranhos, torna familiares os inimigos, atravessa abismos humanamente insuperáveis, entra nos meandros mais recônditos da sociedade. Por sua natureza, o amor cristão é profético, realiza milagres, não tem limites, é para o impossível. O amor é, sobretudo, uma forma de conceber a vida, um modo de amar. Assim, uma igreja que não coloca limites no amor, que não conhece inimigos a combater, mas apenas homens e mulheres a amar, é a igreja de que o mundo hoje precisa. Isso ressoa uma frase conhecidíssima de Santo Agostinho, que é essa: a medida do amor é amar sem medida. Não é? No pensamento de Santo Agostinho, tem dois trechos das Sagradas Escrituras que são os mais citados e os mais comentados por ele. São exatamente tirados do Evangelho de São Mateus. Mateus 22, 37 a 40, que é o duplo mandamento: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, com todas as tuas forças, e ao teu próximo como a ti mesmo. O segundo texto de Mateus, mais citado e comentado por Santo Agostinho em todas as suas obras, é Mateus 25, 35 a 45, que é o famoso sermão escatológico: estive com fome e me desses de comer, estive com sede e me desses de beber, estive nu e me vestiste, estava preso, enfermo e me foste visitar. Mas, Senhor, quando fizeres, toda vez que fizesse um desses meus irmãos mais pequeninos, foi a mim que o fizeste. E aí Santo Agostinho faz uma ligação com esse amor concreto, principalmente com os pobres, aqueles que são injustiçados, aqueles que são desprezados, aqueles que são sempre esquecidos. E aí nós vemos, o Fabiano já fez a citação, o Felipe fez a citação, Santo Agostinho usou esse tipo de caridade concreta em muitas das suas práticas pastorais. Por exemplo, numa determinada ocasião ele estava num concílio em Cartago, reunido com os bispos, e aportou na cidade de Hipona. Hipona era uma cidade portuária, um navio carregado de mais de 100 escravos que seriam vendidos. Os diáconos, que eram os administradores da igreja de Hipona, uma vez mais, venderam os vasos sagrados para poder libertar aqueles escravos, porque sabia que se Santo Agostinho estivesse ali, ele teria permitido fazer isso. Ou seja, a prática de Agostinho era consequente com a concretude desse amor, principalmente por aqueles que eram mais desprezados. Há alguns temas relevantes no documento. Vou apenas citar alguns deles, porque o nosso tempo também já vai. Então, aqui nós temos um verdadeiro magistério de quem são os pobres, que jamais podem ser esquecidos, desprezados, que estão no coração de Deus, estão no centro do Evangelho, estão também no centro do pensamento teológico e da prática pastoral de Santo Agostinho. Então, o Papa Leão diz assim: a questão da pobreza não está no âmbito da assistência simplesmente, de nós darmos alguma coisa para os pobres, de assisti-los. Não estamos no horizonte da beneficência, mas no da revelação. O contato com quem não tem poder nem grandeza é um modo fundamental de encontro com o Senhor na história. Dos pobres, ele tem algo a nos dizer. Então, nos tempos atuais, no mundo em transição, os pobres têm algo a nos dizer, a nos ensinar. Jesus é a revelação desse privilégio dos pobres. Ele se apresenta ao mundo não só como o Messias pobre, mas também como o Messias dos pobres e para os pobres. Citando o Papa, efetivamente, Deus mostra predileção pelos pobres. A eles, primeiramente, se dirige a palavra da esperança e libertação do Senhor. E por isso ninguém, apesar da condição de pobreza, deve sentir-se abandonado. Aí o Papa também, em outra citação, fala assim: muitas vezes eu me pergunto, quando há tanta clareza nas Sagradas Escrituras a respeito dos pobres,
Por que razão muitos continuam a pensar que podem deixar de prestar atenção nos pobres? Nós vivemos, há algum tempo atrás, não muito longe, nós, principalmente padres, uma dificuldade muito grande. Se nós citássemos pobre nos nossos sermões, nós éramos taxados de comunistas, de esquerdistas, disso e daquilo. Não podia falar. O Frei Felipe disse que ainda hoje. Nós tivemos situações em que, às vezes, os padres estavam pregando e alguém se levantava: o senhor não pode ficar fazendo ideologia dentro da igreja. Estão no Evangelho. Isso está aqui no documento do Papa. Ou seja, os pobres são um convite a reordenarmos também os nossos amores, a nossa maneira de ver a sociedade, de compreender a própria sociedade. E aí o Papa, várias vezes, é como se fosse uma espécie de estribilho, de refrão, ele apela sempre para a questão do tema da dignidade humana, sobretudo dos mais vulneráveis. Tocar a carne de Cristo naqueles que mais sofrem. E aí Santo Agostinho tem uma frase que a gente repete sempre, que não é dele, é de Terêncio, um historiador romano, que diz assim: sou um ser humano, vivo entre os seres humanos, e nada do que é humano me é indiferente. Sou um ser humano, um entre tantos. Então o tema do valor intrínseco do ser humano, e aí no caso mais concreto, daqueles que são mais esquecidos e abandonados, os pobres, é algo profundamente agostiniano. Isso deixa transparecer o valor intrínseco do respeito pela pessoa. Seja quem for que se encontre em dificuldade, mesmo o inimigo merece sempre ser socorrido. O que diz a palavra revelada é uma mensagem tão clara, tão direta, tão simples e eloquente que nenhuma hermenêutica, nenhum tipo de interpretação, nenhum tipo de julgamento tem o direito de relativizar. A dignidade de cada pessoa deve ser respeitada já agora, não só amanhã. E a situação de miséria de tantas pessoas a quem é negada essa dignidade deve ser um apelo constante para a nossa consciência. E ele repete várias vezes algo que era muito querido pelo Papa Francisco: precisamos tocar a carne sofredora dos pobres. E aqui ele valoriza desde as experiências mais simples, como, por exemplo, o projeto Pão na Massa, que se realiza aqui na Paróquia da Consolação, que é dar quentinha, uma vez por mês, às vezes 200, 400 quentinhas, não vai resolver a situação, mas é uma forma de encontrar alguém, o pobre. Até aquelas políticas públicas para que realmente a dignidade das pessoas em todos os campos seja valorizada e respeitada. Até aqueles movimentos populares que trabalham em função da transformação da sociedade. E depois, educação, cultura, política, todas as áreas que podem fazer alguma coisa para que o mundo seja diferente. Tem uma dissertação de mestrado de 1985 de um confrade nosso que atualmente está na Espanha, mas que morou no Brasil, foi do nosso antigo Vicariato da Consolação, que é o Frei Miguel Gomes Martim, que é o tema de pobres e pobreza nos sermões de Santo Agostinho. Nós convidamos o Frei Miguel a traduzir essa obra e, quem sabe, as paulinas podem publicá-la. Nós já estamos vendo, né? Porque agora esses temas que pareciam que não tinham nada a ver aparecem com toda a força. O que Santo Agostinho diz sobre isso? Então, todo documento ressoa ao ensinamento, ao pensamento de Santo Agostinho. Mas tem um capítulo especial, lá no capítulo 3º, que se chama Uma Igreja para os Pobres. Os números 43 a 48 são dedicados a Santo Agostinho, especificamente, né? E lá ele fala, né, que há um olhar cristocêntrico, ou seja, é a partir de Cristo que nós temos que considerar os pobres. E aí Agostinho se coloca na esteira do segmento dos anteriores padres da igreja, principalmente Santo Ambrósio e São Cipriano. Estou
rindo aqui porque tem uns gatinhos que chamam Ambrósio e Alípio, das meninas da Sofia, né? Mas Santo Ambrósio foi quem ajudou Santo Agostinho no processo de conversão, trabalhou esse tema, né? E Santo Agostinho o segue. Então, a misericórdia assume um caráter profético. Ela denuncia as estruturas de acúmulo e reafirma a comunhão como vocação eclesial. E aí os padres têm frases muito duras: aquilo que sobra para nós, aquilo que é supérfluo, não nos pertence, pertence àqueles que nada têm, pertence aos pobres. Então, na linha agostiniana, o amor pelos pobres se concretiza em algo que é a comunhão dos bens. O tema da comunhão volta continuamente no ensinamento de Santo Agostinho. Então, depois, o amor concreto aos pobres prova a sinceridade da nossa fé, é motivo da nossa conversão contínua, da nossa recompensa e é presença sacramental do Senhor. Santo Agostinho diz, numa determinada passagem: eu temo que Jesus Cristo passe e que eu não o veja passar. Então, hoje, a fidelidade aos ensinamentos de Agostinho exige, como diz o Papa, não só o estudo das suas obras, mas também a predisposição para viver com radicalidade seu apelo à conversão, que inclui necessariamente o serviço da caridade. A atenção aos pobres é parte essencial do caminho ininterrupto da Igreja. E aqui eu termino citando o Papa no número 103. Escolhi recordar esta história bimilenar de atenção eclesial aos pobres e com os pobres para mostrar que ela é parte essencial do caminho ininterrupto da Igreja. O cuidado com os pobres faz parte da grande tradição da Igreja, como um farol que, a partir do Evangelho, iluminou os corações e os passos dos cristãos de todos os tempos. Então fica aí também o convite para ler essa exortação apostólica do Papa e ver como é que nós podemos concretamente exercer este amor que é vindo do próprio Jesus quando diz para os pobres: eu te amei. Obrigado.